Eu quero viver de novo. Eu não tenho, eu não tô sendo, não tô querendo voltar no passado, sabe? Eu não tô querendo voltar no passado. Eu tô querendo que Deus faça algo novo. E para eu chegar nesse lugar, eu sinto que eu preciso ir mais profundo na oração, mais profundo na intimidade com Deus. E se eu puder pedir um favor para vocês, como igreja, eu gostaria muito que vocês me ajudassem a entrar nesse lugar. Muito, muito em oração. De entrar num lugar assim, de falar, cara, nada mais importa. Nada. Eu queria mesmo, sabe, que os adolescentes eles entendessem isso. De cara, tem como entrar num lugar com Jesus, meu. Hoje talvez seja o culto mais diferente que você possa participar aqui, gente. Eu sinto a presença de Deus, a Gil já vai pregar. Calma. E se ela não pegar, ela também vai me perdoar. Mas essa música começou a me pegar desde ontem, sabe? Eu hoje de manhã vim aqui para a igreja no Encontro das Mulheres para passar a música, para passar as músicas para tocar no Encontro das Mulheres. E eu falei, acabou o ensaio, acabou. Eu continuei com o meu violão aqui ajoelhado sozinho. E eu cantei, há fogo em seus olhos, há fogo em seu ser, há fogo em seus olhos, há fogo em seu ser. Comecei a chorar hoje de manhã, porque realmente eu queria mesmo ver os olhos de fogo de Jesus. E eu orei tanto de ontem para hoje, falando, Deus, não nos permita ser uma igreja sem o teu fogo. Não nos permita ser uma igreja sem a tua presença. Não nos permita passar por esse tempo de ser igreja sem viver o fogo de Deus, sabe? Eu queria poder abrir a minha cabeça e poder repartir com vocês o que eu estou sentindo. Alguém consegue me compreender, por favor, gente? É sério, eu não quero mais um culto normal. Eu não quero um culto que a gente vai cantar 2, 3 músicas e deu 20 minutos e tá tudo bem, e agora vai vir a oferta, e daí vai vir o dízimo, e daí nós vamos pregar. Cara, eu quero o fogo de novo. Eu falei hoje pela manhã que nós somos formados de 3 coisas. 1 Tessalonicenses 5:23 diz que nós somos formados de corpo, alma e espírito. E há algo dentro de nós que clama pelo Pai. Não é o seu corpo, porque seu corpo é corruptível. Não é a sua alma que está clamando, porque a sua alma está clamando, alimente seu corpo, alimente seu prazer, alimente seu prazer, alimente seu prazer. Mas tem algo dentro de nós clamando pelo Espírito de Deus. Tem algo dentro de nós clamando pelo Espírito de Deus de novo. Cara, eu tô com uma sede de Jesus de novo que eu não sei explicar. Eu não sei explicar a fome que eu tô sentindo de novo. Na sexta-feira, desculpa, Rodrigo, te usar, cara, mas estava nós dois lá, cara, na salinha em atendimento. E eu falei, Deus, tem misericórdia de nós. E a gente não conseguia parar mais de chorar, meu.
Porque eu falei: Jesus, a única coisa que nós queremos de você é que o Senhor apareça e diga: vocês estão comigo. Sabe o que é chorar, cara, pela presença de novo de Jesus? Sabe o que é chorar de novo pela presença de Jesus? A gente vem domingo, a gente vem quinta, a gente vai na São House, a gente passa e fala: nossa, eu me tornei um cristão agora, eu sou crente, olha, eu estou indo na igreja. Mas você vem seco e sai seco de novo. Eu não quero mais. Eu falei para Deus: Deus, se for preciso fechar tudo isso daqui, eu fecho tudo. Porque eu quero de novo ver o coração de Deus, vocês estão entendendo? Eu quero de novo me apaixonar por Ele, de novo. Eu quero voltar, cara. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu me trancava no quarto e eu falava: eu quero te conhecer, Jesus. Eu preciso tanto te conhecer. E eu falava assim: eu não sei onde foi que eu me perdi, mas eu quero voltar. Eu preguei uma mensagem, o Espírito está me lembrando agora, em 2016, na nossa primeira conferência do Ação. E eu falei: arrume a bagunça e coloca tudo em ordem de novo. Eu sinto Deus mexendo com a gente de novo, chacoalhando a gente de novo e dizendo: cara, isso que vocês estão fazendo não é isso que vocês estão fazendo. Eu vou te dizer qual é a palavra, as duas palavras, uma que eu não quero sentir e a outra que eu quero. Eu não quero ter medo de estar fazendo isso daqui. E Deus fala assim: o que você fez está tudo errado. Mas eu tenho um temor santo de agradar o coração de Deus, vocês não têm ideia. A gente precisa se arrepender de novo. A gente precisa voltar a clamar pelas coisas que são de verdade, a ter de novo, cara, um coração de peregrino. Essa geração aqui, ó, desses meninos de 18, 14, 15 anos, eles não viram o que eu vi. Eles não viram o que eu vi. E eu fico cada vez mais preocupado porque eles ainda não estão vendo. E agora o Senhor me colocou nesse lugar aqui. E sou eu que preciso transferir para eles. E eu estou preocupado se eles estão conseguindo ver alguma coisa aqui. Se desse púlpito está saindo fogo mesmo dos olhos de Jesus. Se desse púlpito aqui está saindo fogo para alcançar essas vidas. Eu estou preocupado nesses dias. Então, se hoje de verdade você estava esperando um culto normal, você não está no culto normal. E se você precisar ir embora, está tudo bem, porque eu quero gastar com Jesus hoje. Eu já me preocupei várias vezes com pessoas. Já me preocupei várias vezes, mas todas as vezes que eu me preocupei deu errado. Essa música está me quebrando, gente. Vocês não têm noção. Sabe por que quando canta: há fogo em seus olhos, há fogo em seu ser, e diz: enquanto contemplamos, o nosso coração queima. Se o teu coração não está queimando, você não está fazendo nada. Então eu quero te convidar a se arrepender nessa noite. Como eu quero ver de novo. Eu quero ver de novo. Há fogo em seus olhos, há fogo em seus. Comece a perguntar para o Senhor aonde você precisa se arrepender. Enquanto contempla,
fogo em seus. Nosso coração queima. Há fogo em seu ser, enquanto contemplamos nosso coração. Sabe, dependendo de como você chegou até esse lugar, com uma expectativa de ouvir Deus falar com você, a expectativa de um culto é que você adore ao Senhor e não que Ele fale com você. Se arrependa, se arrependa, se arrependa dos seus maus caminhos. E enquanto contemplamos nosso coração queima. Eu oro, Jesus, para que os corações voltem a queimar agora, Jesus. Que os corações voltem a queimar agora de novo, Senhor. Jesus, que os corações retornem a queimar agora, Espírito Santo de Deus. Pai, nós não precisamos de nada, nós precisamos do Teu Espírito nos invadindo. Coração. Ei! E há fogo em seus olhos. Deixa o Senhor te tocar de novo. Deixa Ele trazer de novo algo dentro de você. E enquanto contempla, veja a face dele, veja a face dele, veja a face dele. Ah, se faz tempo, se você tem saudade dele, vamos. Fogo em seus olhos, há fogo em seu ser. Contemple a face dele, contemple a face dele, contemple a face dele, com os olhos de fogo que vai vir te resgatar de novo. Fogo, 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 fogo que queima o nosso pecado. Nosso coração vamos, vamos, igreja, me ajude, por favor. Me ajude, me ajude, me ajude, me ajude. Há fogo em teu ser, enquanto contemplamos nosso coração. Que você não sente seu coração queimar. Faz tempo, faz tempo, faz tempo, faz tempo. E há fogo em teu. Ai, Espírito de Deus, pega a gente hoje aqui, Jesus. Pega a gente hoje aqui. Me pega, Senhor. Nosso coração queima. Abre os nossos olhos, Jesus. Tira as escamas
escamas dos nossos olhos, Jesus. Tira as escamas dos nossos olhos, Jesus. E enquanto contemplamos nosso coração queima. Tira as escamas, Senhor. Nós estamos olhando para as coisas que o Senhor pode nos dar. Nós não estamos olhando para o Senhor. Ah, Senhor, nos leva a um nível de te ver, que a gente possa se arrepender, Senhor, dos nossos caminhos. O Espírito vai começar a soprar em você um fogo. E há fogo em teus olhos. Há fogo em teus céus. Ah, Jesus. Ah, Senhor. Há fogo em teus olhos. Ah, essa é uma canção para a igreja desses dias. É, Senhor. Será que você pode sinalizar para o Senhor? Nosso coração queima. E há fogo em teus olhos. Há fogo em Faz tudo de novo, Jesus. Faz tudo de novo, Senhor. Vamos, algumas pessoas vão começar a ser batizadas nesse lugar agora. Ah, se você quer um toque, se você precisa que eu ore com você, não precise, mas se você quiser vir até aqui à frente, vem aqui, eu quero tocar na sua vida, eu quero tocar na sua vida. Vamos, começa a ser um pouco mais radical pelo Senhor, um pouco mais radical, um pouco mais radical. Vamos, nós não queremos um culto normal. E enquanto adoramos, Fogo, 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 nosso coração fogo queimando, fogo queimando, fogo queimando, há fogo, fogo, e há fogo, em teus fogo, fogo. Mais uma vez, Senhor, mais uma vez, Senhor, mais uma vez, Senhor, mais uma vez, Senhor, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, Senhor, mais uma vez, Senhor, mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez o fogo, 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 como vocês nunca sentiram antes, vocês ainda não experimentaram. Ah, meu Deus, fogo, 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 E enquanto contemplamos nosso coração queima. mais uma vez, E há fogo em teus olhos. mais uma vez. Há fogo em teu ser. Santo, santo, Enquanto contemplamos nosso coração mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. e há fogo em teus. Há fogo em teu ser. Vamos mais uma vez, mais uma vez. Vamos experimentar de novo. Nós vamos experimentar de novo. Essa semana eu comecei a me lembrar de novo dos meus 13, 14 anos, quando eu via gente cair no chão, quando eu via gente sendo tomada pelo Espírito, eu via gente ajoelhada, eu via gente só no chão por causa da presença. Vamos de novo ver essas coisas. Vamos de novo ver essas coisas, porque Jesus está querendo fazer de novo. Jesus está querendo fazer de novo. E enquanto contemplamos Aqueles que contemplam vão sentir o fogo. Aqueles que contemplam vão sentir o fogo.
Aqueles que contemplam vão sentir o fogo. Aqueles que contemplam vão sentir o fogo. Abre os nossos olhos, Jesus. Abre os nossos olhos, Jesus. Abre os nossos olhos. Abre os olhos, Jesus, dessas crianças, Pai. Enquanto contemplamos, vamos. Se fazia tempo que você não orava no Espírito, comece a orar de novo. Enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos. Enchei-vos do Espírito, 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 enchei-vos do Espírito. Há fogo em teu seio. Enquanto contemplamos. Se você está achando isso daqui tedioso demais, você ainda não chegou nesse lugar, mas eu quero orar que você chegue nesse lugar. Eu quero orar para você chegar nesse lugar. Eu quero orar para você chegar nesse lugar. Ei! Há fogo em teu ser. E enquanto adoramos, nosso coração queima. Esse é o momento de você se arrepender diante do Senhor. A glória do Senhor está nesse lugar. 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 Jesus, eu dou total liberdade para o Senhor. Vem com tua glória, com peso da 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 tua glória, Senhor, com peso. Fogo vai começar a queimar na sua vida. O fogo vai começar a queimar na sua vida. Nosso coração Você tem que ser grato por estar exposto nesse lugar, nesse ambiente. O ambiente da presença, o ambiente da presença, o ambiente da presença, o ambiente da glória, o ambiente da glória. Ah, Senhor, toda resistência, Pai, em ser tocado pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus. Algumas pessoas sabem que não são mais como eram antes. O Senhor me pegou ontem dizendo: Tiago, a sua igreja não é enchei-vos de qualquer outra coisa, mas é enchei-vos do Espírito. Quando o Senhor me deu uma palavra 20 anos atrás, Efésios 5,18, o Senhor estava dizendo: enchei-vos do Espírito, 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 enchei-vos do Espírito. Ah, o Espírito Santo quer te encher, o Espírito Santo quer te encher. Seus olhos, há fogo em teu ser. Quando você contemplar, o pecado não vai ser mais opção para você. Quando você contemplar, o pecado não vai ser mais opção para você.
A vida sem se encher do Espírito não vai ser mais opção para você. Você não tem mais opção. Você não tem mais opção. Jesus, aqueles que ainda não conseguem ser atraídos pelo Senhor por medo, eu oro agora, Jesus, para que todo medo seja retirado. Nós somos filhos de Deus. Filhos, comece a estar no colo do Pai. Filho, você é amado. Você é amado, você é desejado pelo Senhor. Você é desejado, você é desejada pelo Senhor. Você é desejado e você é desejada pelo Senhor. É, Senhor. Teu filho amado, bem que acho. Sou teu Filho amado, bem que achas teu prazer. Encontra filiação aqueles que encontram o Senhor. Encontram filiação aqueles que se encontram na sala do trono e conseguem ver o Senhor. Encontram filiação esses que vão até a sala do trono. Encontre filiação nele nesse lugar. Encontre filiação nele nesse lugar. Vá mais fundo. Há um Pai te esperando. Há um Pai te aguardando. Senhor, comece a passar agora mais, Jesus. Mais profundo agora, Jesus. Mais profundo agora. Num toque mais profundo, Jesus. Num toque mais profundo agora. Num toque mais profundo agora. Do nosso espírito, Jesus. Um toque mais profundo agora. Levando essa ideia. Sabendo ser amado de verdade, e eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardado em seu amor. E eu irei por aí levando essa eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. E eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardado em teu amor. E eu irei por aí levando essa identidade. Eu irei por aí sabendo ser amado de verdade. Eu irei por aí sabendo que se venho e vou, num só lugar estou, guardado em teu amor. Eu irei por aí sabendo que se eu venho e vou, num só lugar estou, guardado
em teu amor. Eu irei por aí, essa eternidade. Eu irei por aí, sabendo ser amado. Eu irei por aí, sabendo que seu vem e volta, num só lugar estou, guardado em teu amor. Eu sou teu filho amado, em que achas teu prazer. É isso. Eu sou teu filho amado, em que achas teu amor mais seguro do mundo, o toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu Jesus, o toque mais puro, o amor mais seguro, o toque mais puro. O Senhor está tocando num coração agora, num coração que está dizendo que talvez nem acredite nisso que está acontecendo. O Senhor está batendo na sua porta agora. O Senhor está batendo na tua porta agora. É hora de você se lançar nesse lugar. É hora de você se lançar nesse lugar. Nesse lugar de segurança. Deixa o Senhor te envolver nesse mover. Só o fogo dele consegue fazer essas coisas. O que você está sentindo não é só uma impressão, uma sensação boa. É o Espírito Santo passando no nosso meio. É um momento que a gente não precisa mais cantar, não precisa mais falar agora. É só você se lançar nesse lugar. Foi liberado um rio aqui nesse lugar para você mergulhar. É só você mergulhar agora.
constranja com a tua glória e todo o teu amor. Infinita humildade, o servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça. Vamos! Me constranja Com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, o servo de todos os irmãos, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, o servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória, glória, glória. Infinita humildade, o servo de todos os irmãos. Nós nos rendemos, Jesus, ao Senhor. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Nos rendemos a Ti. Nós nos rendemos a Ti, Jesus. Nos rendemos a Ti, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Nos rendemos a Ti, Jesus. Jesus. Chegar nesse lugar face a face com o Senhor para declarar isso: Santo, 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 Santo. Vamos declarar essa canção: Santo, 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 Santo. Enquanto Lucas libera essa canção, essa é a única canção que nós precisamos. Santo, 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 Santo. Vamos, vamos, Santo, 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 ei, Santo,
Se esse for todo o nosso culto, é santo, 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 santo. Vamos, vamos, santo, 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 vamos, o santo de Israel está passando. Santo, 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 em todo tempo, para todo sempre. Santo, dê um brado para ele. Santo, 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 suba como aroma suave, suba como aroma suave. Santo, santo, digno, 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 santo, 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 o santo de Israel está nesse lugar. O Messias, o Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. Ei, você pode dar um brado a Ele. Ei! Aquele que é, aquele que era, aquele que é, aquele que era.
que está sobre o trono, aquele que era, aquele que é, aquele que era, único digno de honra, aquele que é. Você pode dançar junto comigo. Santo pro Santo, o Rei de Israel. Santo, 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 Santo. Ei! O Senhor quer o teu corpo também. O Senhor quer você por completo. Santo, 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 poderoso, poderoso, Santo, 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 poderoso, Santo, aleluia, 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 Santo, aleluia, que anda na barra, sorria na la ye la na 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 ye, rega na ye na soque anda na barra, sorria na la vaca, sorria anda na barra. Sabe de uma coisa muito importante? Quando nós invocamos a santidade do Senhor, saiba de uma coisa: o nível da santidade do Senhor aumenta. Antes uma mentirinha passava desapercebido. Antes uma olhada na pornografia passava desapercebido. Antes um casamento desalinhado passava desapercebido. Antes uma roubadinha passava desapercebido. Mas nós invocamos o Santo. E quando nós invocamos o Santo, aí não tem jeito. O padrão de santidade é dele. Você tem certeza que você ainda quer fazer parte dessa igreja? Eu sinto que a chave dessa igreja tipo virou hoje. Fez assim, tuf. Isso não é um jargão só de dizer que é um novo tempo. Eu vou dizer uma coisa, vai parecer estranho, mas quando eu e a Gil a gente casou,
Logo em seguida a gente começou a fazer algumas reuniões na nossa casa em 2013, eu acho. A gente tinha uns 2 anos de casado. E a gente começou a chamar alguns amigos para participar dessas reuniões. E eram reuniões tipo de casa, nós vamos adorar Jesus. E sabe, aquilo era tão genuíno, tão sincero assim, sem pretensões nenhuma. A gente queria conhecer Jesus. E a gente fazia esses encontros. Sabe, um dos caras que estavam nessa época era aquele cara ali, ó. O Ali, o gordo, o Alexandre. E quando ele começou a vir aqui, parece que, não por causa dele, mas parecia ser algo profético de Deus dizendo: vai voltar a ser como era para ser desde o começo. Alguns outros amigos apareceram aqui esses dias. E muitos outros se juntaram a essa família. Hoje a gente não está com a família completa, mas eu espero que você que está aqui hoje na família aqui, fale com aqueles que não vieram e diga assim: cara, uma chave virou na nossa igreja. O tempo foi mudado. E já avisa eles, nós invocamos o santo naquele lugar. Então, meu amigo, se você não quer viver nesse nível, esse é o momento de você aproveitar, deixa. Eu tenho orado por um nível de santidade dessa igreja, do padrão de Jesus. Eu e a Gil nunca vamos acusar ninguém ou apontar o dedo, mas fique atento nos próximos dias daquilo que o Senhor vai falar com você, porque o seu nível de santidade precisa mudar. Porque todo aquele que se achega à sala do trono, é necessário que caminhe num nível de santidade compatível com a sala do trono. Você não entra na sala do trono de qualquer jeito. O cetro do rei se estende para você entrar, mas você precisa se preparar para esse lugar. Então, eu volto a dizer como pastor dessa igreja: a pornografia não vai ser mais algo que vai ser compatível com esse ambiente. O vício não vai ser mais algo compatível com esse ambiente. Os casamentos que precisam ser alinhados não vão ser mais como antes. As suas mentirinhas não passarão mais. A sua fofoquinha não passará mais. O seu diz que me diz não passará mais. Deus está bradando nesse lugar. O leão da tribo de Judá está rugindo sobre essa casa. Conserte diante de Jesus, diante da santidade de Jesus. Arrume a bagunça, coloca tudo em ordem, porque o Senhor vai vir. Nos próximos dias, eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que o nível da presença de Deus vai ter que aumentar. Se tiver alguém junto comigo para orar por isso, eu sou grato. Mas se ninguém se levantar, eu vou me levantar para orar e falar: Senhor, traga a tua presença para esse lugar. Traga a tua presença para esse lugar. Nós estamos desesperados pela presença do Senhor. Eu quero falar por mim e por você.
de dizer que nós estamos desesperados pela presença do Senhor, amém? Eu gosto muito de uma frase do Cirilo que diz assim: se você não consegue adorar agora, quando você vê Jesus voltar, você vai ser só um observador. Então se atine para essas coisas. Seja um adorador e não seja um observador do que está acontecendo. Seja o primeiro a se jogar aqui na frente. Eu não sei se Deus me derrubou. Não, eu caí mesmo, foi eu. Não preciso que Deus me derrube. A santidade dele é tão grande que eu me jogo no chão. Eu sou pó e é nesse lugar que eu quero ficar. É nesse lugar que eu quero ficar. O nível de santidade vai aumentar dentro desse lugar. O nível de arrependimento vai ter que aumentar dentro desse lugar. Se você está aqui para ouvir isso hoje, é com você mesmo que Jesus queria falar. É com você mesmo. Não era com o irmãozinho que faltou. Ele também vai ouvir, de alguma forma. Esse culto vai ter que chegar até ele. Deus vai trazer ainda muitas pessoas para esse lugar. E Ele vai contar com você para cuidar também dessas pessoas. Você está pronto? Você está pronto? Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Vamos encher as taças do Senhor. Vamos encher as taças com oração. Vamos encher as taças com as nossas orações, com a nossa adoração. Vamos encher as taças. Você quer ir embora? Sim? Não? Preocupa com muitas coisas, muitas coisas, mas só uma que é importante. Vocês estão dispostos a aguentar mais um pouquinho? Já estava na hora do culto acabar, mas se vocês me permitirem, eu quero compartilhar o que Deus falou comigo para essa semana, e eu acredito que seja a continuação de tudo isso que Deus já está fazendo, sabe? A gente falou bastante sobre a presença de Deus e as mudanças que elas fazem na nossa vida. E eu acredito que não existe uma mudança de Deus na nossa vida se a gente não orar. E a semana passada a gente conversou e a gente entendeu que a prioridade do cristão, em primeiro lugar, é orar, em segundo lugar é orar, em terceiro lugar é orar. A gente entendeu que Jesus se retirava para orar. E Jesus ensinou os discípulos dele a orar. Só que se a gente não alinhar a nossa vida e tirar de nossa mente alguns pensamentos. Eu já cheguei pregando, né, gente? Desculpa aí, os meninos estão até aqui ainda. Pode descer, Rodrigo, se quiser. A gente precisa, muitas vezes, tirar da nossa mente algumas verdades que, na verdade, são mentiras, que a gente carrega, às vezes a gente nem percebe que carrega, que estão no nosso subconsciente a respeito da oração. Porque se a gente não tirar esses pensamentos, a nossa vida de oração vai ser sempre patinando. A gente vai observar outras pessoas conseguindo orar e nós mesmos não vamos conseguir. E a gente vai tentar por um tempo e depois a gente vai lá e desiste porque a gente não consegue.
E eu acredito que esses encontros com Jesus são tão importantes que eles precisam levar a gente a orar em casa. A nossa vida de oração é prioridade mesmo. Mas tem algumas mentiras que a gente carrega que impedem a gente de conquistar tudo isso que a gente pode ter na nossa vida de oração. E a primeira delas é que o inferno não existe. Vamos explicar. Deus é bom demais para mandar alguém para lá e Ele vai salvar todo mundo. Então é inútil orar, é esforço em vão. Tem gente que lá no subconsciente imagina que todo mundo vai ser salvo. E no carnaval, eu não sei se vocês viram, mas teve aquela polêmica, né, lá do Apocalipse, da Baby do Brasil falando que o Apocalipse vai chegar e tudo mais. E tudo vira uma grande coisa na internet. E eu vi alguém postando que nós, evangélicos cristãos, somos um povo sádico, porque a gente tem prazer em saber, em imaginar que a gente vai ser salvo e que o resto da humanidade vai para o inferno. E se nós carregamos isso dentro de nós, a gente precisa se arrepender. Porque o entendimento do que é inferno não tem nada a ver com isso. E às vezes a gente evita falar de alguns assuntos que são tensos, são assuntos feios, assuntos pesados, que o mundo não gosta de ouvir. Mas aqui nessa igreja, nós vamos pregar a Bíblia. Aqui nessa igreja a gente vai pregar a Bíblia de capa a capa. E a gente vai falar a respeito do inferno, sim, para entender o que é. Então a gente precisa desfazer esse conceito de que todo mundo vai conseguir. A Bíblia fala a respeito do inferno. E eu vou ler alguns textos. O primeiro está em Lucas 12, 5. Eu vou aproveitar para pregar, gente, porque eu deixei os meus filhos com a minha mãe para eu poder estar aqui concentrada nisso. Então eu não sei, se vocês tiverem que ir embora, vocês se sintam à vontade. Mas eu vou tentar fazer isso o mais rápido possível, tá bom? Em Lucas 12, 5 fala assim: meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo. Depois disso, nada mais podem lhes fazer. Mas eu direi a quem deve temer: temam a Deus, que tem o poder de matar e lançar no inferno. Sim, a esses vocês devem temer. Quem está falando isso é Jesus. Qual é o preço de 5 pardais? 2 moedas de cobre? E, no entanto, Deus não se esquece de nenhum deles. Até os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês são muito mais valiosos do que um bando inteiro de pardais. Eu lhes digo a verdade: quem me reconhecer aqui diante das pessoas, o Filho do Homem o reconhecerá na presença dos anjos de Deus, mas quem me negar aqui será negado diante dos anjos de Deus. Então Jesus está falando a respeito do inferno. Mas a gente vai ler outros textos que também estão falando sobre isso. Mateus 7,13 fala assim: entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é a sua porta, e muitos escolhem esse caminho. Mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Mateus 18 fala assim: nessa ocasião, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: afinal, quem é maior no reino dos céus? Então Jesus chamou uma criança pequena e a colocou no meio deles. Em seguida disse: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Quem se torna humilde como essa criança é a maior no reino dos céus. E quem recebe uma criança como esta em meu nome, a mim recebe. Então eu peguei esses trechos, para comprovar que Jesus falava a respeito do inferno. Então nós temos que pensar a respeito disso. Mas o que mais me mexeu mesmo foi o texto que eu li na semana passada, para a gente falar sobre oferta, que está em Mateus 25. Mateus 25, a partir do versículo 31, fala assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória dos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele e ele irá separar umas das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita:
Vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Fui estrangeiro e vós me acolhestes. Quando necessitei de roupas, vós me vestistes. Estive enfermo e vós me cuidastes. Estive preso e foste me visitar. Então os justos desejarão saber: mas, Senhor, quando foi que te encontramos com fome e te demos de comer, ou com sede e te saciamos? Quando que te recebemos como estrangeiro e te hospedamos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Ou ainda, quando estivesse doente ou encarcerados e fomos te ver? Então o rei, esclarecendo-lhes, responderá: com toda a certeza vos asseguro que sempre que o fizestes para algum desses meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizestes. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e nada me deste de beber. Sendo estrangeiro, não me hospedastes. Estando necessitado de roupas, não me vestistes. Encontrando-me enfermo e aprisionado, não fostes me visitar. E eles também perguntarão: mas, Senhor, quando foi que te vimos com fome, sedento, estrangeiro, necessitado de roupas, doente ou preso, e não te auxiliamos? Então o rei lhes sentenciará: com toda a certeza vos asseguro que sempre que o deixaste de fazer para algum desses meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o deixaste de fazer. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, vendo todos esses textos, eu percebi que essas pessoas dessa parábola que Jesus está falando, que não é uma parábola, ele está falando sobre o juízo final, elas estavam confusas. Só que a gente não pode se confundir em relação a isso. E quando eu estava preparando a palavra, o que eu falava para Deus, eu falei: Deus, tem misericórdia de nós, porque nós não podemos nos confundir. E aqui as pessoas que tinham certeza que tinham alimentado Jesus, não tiveram alimentado. E eles perguntaram: mas quando foi que eu não alimentei? Então eu acredito que muitas pessoas que têm certeza que estão seguindo Jesus podem não estar. E muitas pessoas que nem percebem que estão abençoando Jesus através das suas atitudes vão ser chamadas para entrar no reino de Deus. Então é por isso que é tão importante a oração. Por quê? Porque é a oração quem faz com que a gente receba a salvação. A primeira necessidade da gente orar é para sermos salvos. Nós precisamos da salvação, que é Jesus quem dá. Então é muito interessante a gente estar aqui. Eu estava ali orando e eu estava falando: Deus, tem misericórdia, porque só tem uma coisa que importa, que é o teu nome ser engrandecido. Então às vezes a gente pensa assim: eu vou lá porque eu vou ouvir o Tiago vai pregar, eu quero ouvir ele pregar, e ou é a Gil, ou é sei lá quem, e a gente acaba indo porque a gente se identifica com a pessoa. Mas como o Tiago falou, a gente não pode vir aqui para ouvir uma palavra de Deus, para receber uma palavra de Deus, mas para cultuar a Deus. E hoje eu queria trazer essa questão da oração, porque a gente precisa orar para ser salvo. E a gente não pode se confundir sobre esse assunto. Eu não posso deixar de alimentar Jesus quando ele tem fome. Eu não posso deixar de vestir Jesus quando ele está nu. Eu não posso deixar de saciar ele quando ele tiver sede, de hospedar ele quando ele for estrangeiro e de visitar ele quando ele estiver preso. Só que eu não sei o que isso significa na sua vida. Mas a gente precisa orar para saber: Jesus, o que você quer que eu faça? Qual é a minha missão nesse mundo? E a nossa igreja tem uma missão. A nossa igreja tem a Casa Ação. Mas eu acho que a gente fala pouco a respeito disso.
Porque se é a nossa missão, quantos de nós, qual foi a última vez que nós oramos por esses meninos? Por que eles não estão aqui? Porque quantos deles já saíram sem conseguir fixar as raízes aqui? Será que nós estamos falhando com eles? Nós precisamos perguntar: Jesus, você me salvou, e agora? Para quem que eu tenho que estender a minha mão? Porque eu tenho muito temor de chegar diante de Deus e: olha, Jesus, tudo que eu fiz para você. E Ele falar: mas você não me alimentou. Você deixou de me alimentar quando aquela pessoa estava precisando. Então nós precisamos orar para perguntar: como é que nós vamos alimentar Jesus? Como é que nós vamos vestir? O que é que Ele espera de mim especificamente? Estão comigo? Eu não posso ter certeza de que eu estou seguindo Jesus se eu não estiver orando e perguntando para Ele todos os dias. Todos os dias. Isso é assustador, porque quem tinha certeza que estava seguindo Jesus, quando chega diante dele, percebe que talvez só estivesse olhando para ele próprio. Estivesse seguindo seus próprios desejos e colocando Jesus ali no meio como desculpa. Estão entendendo? Então, o primeiro motivo que a gente precisa entender, que a gente precisa orar sim, é para ter a salvação. E eu não ia falar disso por primeiro, mas antes da gente conseguir entrar na próxima questão, a gente precisava saber e ter certeza da salvação. Nós precisamos da certeza da salvação, e essa certeza da salvação é só o Espírito, quando habita dentro de nós, quem pode nos dar. Mas a mentira que muitos de nós carregamos é que orar é inútil. Eu vou explicar, calma. Talvez você não perceba, mas lá no fundo, você não consegue ter uma vida constante de oração, porque você acha que isso é inútil. Por que isso pode ser inútil na nossa mente? A gente pensa assim: a vontade de Deus é soberana. Deus não muda, então não adianta eu orar. E eu queria contar uma história para vocês que talvez ajude nisso. Muitas vezes a gente entra em conflitos internos a respeito da vontade de Deus. Até onde vai a vontade de Deus? Até onde vai a minha? Onde que está a minha liberdade de escolha? E essa história mexeu comigo porque trouxe uma clareza na forma de explicar. E é uma ilustração. E eu vou ler para vocês, para ficar mais fácil. Talvez uma ilustração caseira possa ajudar-nos a entender melhor. Um transatlântico zarpa de Nova York em direção a Liverpool. Seu destino já foi determinado pelas devidas autoridades. Nada pode mudá-lo. Isso dá uma pálida ideia da soberania. A bordo do navio há dezenas de passageiros. Estes não estão acorrentados e as suas atividades não foram pré-determinadas por terceiros. Eles têm completa liberdade para andar pelo navio como bem entender. Comem, dormem, jogam, descansam no convés. Conversam, tudo inteiramente a seu próprio critério. Mas o navio segue sem parar em direção ao porto de destino. Tanto a liberdade quanto a soberania estão presentes ali e não se contradizem mutuamente. Creio que seja o mesmo com a liberdade do homem e a soberania de Deus. O poderoso transatlântico da soberania de Deus se mantém no curso através do mar da história. Deus se move imperturbável e inexoravelmente em direção ao cumprimento dos propósitos eternos que Ele propôs em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Não podemos saber tudo o que implicam tais propósitos, mas nos foi revelado o suficiente para termos uma visão geral do que está por vir e nos dar uma boa esperança e firme certeza do bem-estar futuro. Então, essa historinha pode mostrar que Deus tem um plano, e o plano dele é o Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Mas o que a gente está fazendo nesse trajeto até que chegue lá, está na nossa mão. E a gente precisa orar para conseguir saber o que fazer dentro desse navio. Estão comigo? Então, a gente precisa
entender que Deus sabe sim de todas as coisas e Ele realmente não muda, mas nós precisamos orar para nós entender as coisas e para nós mudarmos. Amém? Outra mentira que a gente carrega é que Deus já sabe o que eu vou falar antes mesmo que a minha palavra chegue à boca. Por que eu vou orar então, se Deus já sabe o que eu vou falar? Deus já sabe o que eu vou pedir, mas eu não sei o que eu vou pedir. Ou eu não sei se eu estou pedindo certo. E por isso eu preciso orar. Nem sempre o que acontece na sua vida é propósito de Deus. Nem sempre o que está dando certo na sua vida é porque está certo. Em Romanos 12:2 diz assim, ó: não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio da mudança em seu modo de pensar, a fim de que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Então nós precisamos mudar a nossa mente para que nos tornemos capazes de experimentar a vontade de Deus. Talvez Deus tenha uma vontade para você e você não está conseguindo experimentar, porque você não está mudando a sua mente. Estão entendendo? Por que a gente precisa orar? E pensando sobre isso, eu estava fazendo meu devocional. Essa semana eu li Juízes 11, que é a história de um homem que se chama Jefté. E Jefté foi convocado para lutar uma guerra contra os amalequitas. E é muito interessante porque Jefté, o Espírito de Deus foi sobre ele para que ele vencesse aquela guerra. E se a gente for ler lá Juízes 11, no versículo 29, fala assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou o território de Gileade e Manassés, incluindo Mispá em Gileade, e dali avançou para os amonitas. Jefté fez um voto ao Senhor: se entregares os amonitas na minha mão, eu darei ao Senhor o que sair primeiro da minha casa, quando eu regressar vitorioso. Eu o oferecerei como holocausto. Quando a gente vê a história de Jefté, Deus ministrou profundamente na minha vida uma coisa bem específica. Que Jefté perdeu a próxima geração dele por causa de um voto que ele fez, que ele não precisava ter feito. Deus iria dar a vitória para ele, mesmo sem ele ter feito esse voto. E por causa disso, por causa de um ponto cego dele, ele perdeu a próxima geração. E Deus falou assim para mim: você não precisa perder a sua casa, a próxima geração, para conseguir ganhar essa guerra. Só que muitas vezes nós estamos tão ocupados em querer ganhar a guerra, em querer ganhar pessoas para Jesus, e a gente perde a nossa casa. Só que se a gente orar, a gente não precisa viver isso. A gente precisa orar para que a gente enxergue os pontos cegos. Nós precisamos orar para que a gente enxergue o que só Deus enxerga e que Ele traga clareza para a nossa vida do que nós precisamos mudar. Nós não precisamos perder a próxima geração. A gente precisa ter sabedoria de Deus para poder criar os nossos filhos. E por isso a gente precisa orar. Em Hebreus 5, fala o seguinte. Hebreus 5:11. Quanto a isso, temos muito que ensinar, assunto difícil de explicar, especialmente porque vocês se tornaram indolentes para aprender. Apesar de que a essa altura já devesseis ser mestres, ainda estáis precisando de alguém que vos instrua mais uma vez quanto aos princípios elementares da palavra de Deus. Voltastes a necessitar de leite quando já deviam estar recebendo alimentos sólidos. Ora, quem precisa de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante da fé, tornaram-se capazes de discernir tanto bem quanto mal. Nesse texto, duas coisas me chamam a atenção. É a palavra indolente. Indolente é uma pessoa que não mostra interesse, uma pessoa apática, indiferente. Tem outras versões que falam que vocês se tornaram lentos para aprender. E para que a gente não seja lento para aprender, a gente precisa ter uma vida de oração. A gente precisa se encontrar com Deus em casa, falar com Ele,
trazer para Ele as nossas demandas e ouvir deles as suas respostas. A oração, ali ele fala assim, pelo exercício constante da sua fé é que vocês vão ser capazes de discernir o bem e o mal. O exercício da sua fé é a oração. Você precisa da oração para exercitar a sua fé. Então, quando a gente pensa assim, é inútil orar, a gente precisa perceber que não é inútil orar. A gente precisa combater esse pensamento. Por quê? Aí eu volto para aquela questão de soberania de Deus. A gente pensa assim, Deus vai fazer a vontade dele, mesmo que eu peça ou não peça, a vontade dele vai ser feita. Tem gente que acredita desta forma e tudo bem. Deus realmente é soberano. Mas quando eu levo os meus filhos para o mercado, quem tem filho pequeno aqui sabe, a gente passa uma certa angústia de levar nossos filhos para o mercado. Porque eles vão pedir. Só que a minha eficácia da maternidade, e eu quero que você que é pai, pense nisso também. O que vai fazer você ser um bom pai? Que você entre no mercado e nenhuma criança tenha coragem de te pedir nada, porque sabe que a tua vontade vai prevalecer? A gente vai alcançar o sucesso quando a gente entrar no mercado e eles vão passar pelo mercado, as pessoas mais comportadas do mundo sem pedir nada. Vão sair sem pedir nada porque eles pensam, minha mãe não vai me dar mesmo, então eu não vou nem pedir. Estão entendendo o que eu quero dizer com essa ilustração? Tem gente que não pede nada para Deus porque não consegue acreditar na bondade dele. Tem gente que não pede nada para Deus porque acha que a vontade dele vai ser feita e ele não vai se importar com a minha. A gente precisa quebrar esse pensamento. Por quê? Porque a minha eficácia como mãe é eu entrar no mercado, eles me pedirem qualquer coisa que eles quiserem. E quando eu puder dar, eles vão ficar felizes. Mas quando eu não puder dar, eles vão ter a maturidade de pensar, se minha mãe falou não, algum motivo ela tem. Talvez ela esteja preocupada com o meu dente, porque eu estou querendo comer doce. Talvez ela não tenha dinheiro mesmo. Mas é um nível de confiança. Vocês estão entendendo? Por que é importante a gente orar se Deus vai fazer a vontade dele, independente de qualquer coisa? Para eu saber qual é a vontade dele. E eu me submeter a essa vontade. Então, não é inútil ter uma vida de oração. Eu quero ler um outro texto, Mateus 7:11 fala assim: portanto, se vocês, que são maus, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai, que está no céu, dará bons presentes aos que lhe pedem. A Bíblia ensina a orar. Deus gosta que a gente ore. Por quê? Aí esse segundo ponto é porque a nossa intimidade com Deus depende disso. Então, a primeira coisa que a oração pode nos dar é a salvação. A segunda coisa é a intimidade, a confiança. Aí eu quero ler um texto que está lá em Lucas 18. E eu vou mostrar para vocês quando que a tua oração pode ser inútil. Porque pode. Tem algum momento que talvez a tua oração esteja sendo inútil e você não sabe. Em seguida, Jesus... Isso está em Lucas 18, tá? Eu estou lendo rápido para economizar o tempo. Mas tudo que eu vou precisar falar, eu vou falar. Se vocês vão digerir, depois vocês ouvem a palavra no YouTube para anotar tudo. Em Lucas 18:9 fala assim: em seguida, Jesus contou a seguinte parábola àqueles que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os demais. 2 homens foram ao templo orar. Um deles era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu em pé fazia essa oração: eu te agradeço, Deus, porque eu não sou como as demais pessoas, desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza eu não sou como aquele cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que eu ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. Eu lhes digo que foi o cobrador de impostos e não o fariseu quem voltou para casa justificado diante de Deus. Pois aqueles que exaltam serão humilhados e aqueles que se humilham serão exaltados. Por que a gente precisa orar? Para que a gente receba justificação.
E como que a gente vai receber justificação? Tendo humildade, se humilhando diante de Deus. Então, tem um outro texto que todo mundo que ouve ele quase sempre ouve com a minha voz, de tanto que eu repito. Contudo, ele generosamente nos concede graça. Como dizem as escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Nós precisamos orar para aprender a ser humilde, para conseguir desenvolver intimidade com Deus. Porque se eu não tiver humildade, Deus se opõe a mim. E é na minha vida de oração que eu vou conseguir desenvolver a humildade. Lembra do primeiro lá? Se você não se tornar como criança, você não pode herdar o reino dos céus. Como que eu vou me tornar como criança, carregando tanta resistência, tanto orgulho, tanta arrogância? Eu preciso orar para que Deus transforme o meu coração orgulhoso e me faça me tornar como criança que pede qualquer coisa para Deus, mesmo que Ele vá falar não. A única forma da sua oração ser inútil é quando a tua oração não te conduz para um lugar de humildade. Se a tua oração faz você continuar igual, ela realmente vai ser inútil. Ou seja, a oração serve para nos salvar, para nos tornar íntimos. E para nos tornar íntimos, nós precisamos nos tornar humildes. E a última coisa que eu quero falar sobre essas mentiras que a gente carrega é que a gente pensa que não precisa orar, porque tudo é natural. Nós aqui não somos uma igreja que fica dando credibilidade para Satanás. A gente não acha que as coisas ruins que acontecem na tua vida é porque Satanás fez alguma coisa. Tem um texto na Bíblia que fala assim: desse modo vocês agirão como verdadeiros filhos do Pai, que está no céu. Pois Ele dá luz do sol, tanto para os maus como para os bons, e faz chover tanto para os justos como para os injustos. Nós estamos no mundo caído, e por estar no mundo caído, nós estamos submetidos a qualquer coisa de ruim que pode acontecer, e nós vivemos no meio de tragédias. Nós ainda não estamos no céu. Nós nos convertemos e as coisas ruins continuam acontecendo conosco. O que nos difere é que nós reagimos diferente. Nós temos para quem recorrer no momento do desespero. Mas a questão é que tem muita gente que acha que é tudo natural. Que por isso a gente não precisa orar, as coisas vão acontecer e tudo mais. A gente não acredita no mundo espiritual. A gente não, né? Alguns de nós. Mas a gente tem alguns textos que falam que Satanás existe. Vamos ler? Efésios 6 fala assim: sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e de sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes nesse mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Isso está em Efésios 6. Em 1 Pedro 5 fala assim: estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda ao redor como um leão, rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele, sejam fortes na fé. Lembrem-se que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois de que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará e os sustentará e os fortalecerá e os colocará sobre um firme alicerce. Em Lucas 22, Jesus fala para Pedro: Pedro, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que a sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça seus irmãos. E em João 16, Jesus fala assim: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Eu estou lendo tudo isso para poder provar para você que Satanás existe, que nós estamos numa guerra e por isso nós precisamos orar. Estão comigo?
Precisamos orar para ter salvação, precisamos orar para ter intimidade, nós precisamos orar para ter humildade, para conseguir ter intimidade. E agora nós precisamos orar para estarmos protegidos. Esse último texto que eu li, que é Jesus falando assim: vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Eu li um texto esses dias do Spurgeon, que fazia uma relação desse trecho de Jesus com a luta de Davi e Golias. Todo mundo conhece a luta de Davi e Golias. E tem muita gente que prega que nós somos o Davi, que nós precisamos derrotar o nosso gigante. Mas não é isso que representa esse texto. Nós não temos poder nenhum em nós próprios. Quem representa Davi ali? Quem Davi está representando? Alguém tem alguma sugestão? Quem que Davi representa ali nessa história? Jesus. Davi é o nosso Jesus. É um tipo de Jesus. E quando nós lemos essa história, a gente precisa entender que assim como Davi derrotou Golias, Jesus derrotou a morte quando morreu na cruz no nosso lugar. Então eu queria ler um texto que está escrito aqui em 1 Samuel. Agora eu perdi o texto aqui, gente, mas eu vou ler para vocês. Assim: Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida ele correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que o seu maior guerreiro estava morto, deram meia volta e fugiram. Os soldados de Israel e de Judá soltaram um forte grito de vitória e perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecrom. E os corpos dos filisteus, mortos e feridos, ficaram espalhados pelo caminho de Saarim até Gate e Ecrom. O que significa isso? Quando eu falo que nós estamos no meio de uma guerra, eu quero trazer muita clareza para que a gente não se sinta intimidado. Eu vou ler uma frase que fechou o pensamento do Spurgeon, que é: quando Cristo venceu o mundo, a vitória foi conquistada em nome de todo o povo. E hoje nós enfrentamos um inimigo vencido. Vocês conseguem visualizar Davi derrotando Golias? Todos os filisteus começaram a fugir. E agora aquele povo que estava amedrontado começa a ir atrás dos filisteus. E isso é para representar que sim, nós estamos no meio de uma guerra, mas se a gente ora, a gente resgata a nossa autoridade para fazer fugir esse inimigo que já foi vencido na cruz. Nós não estamos lutando contra Satanás e ele, meu Deus, como ele é poderoso. Não, nós estamos lutando contra um inimigo que foi derrotado e que agora ele está tentando de alguma forma impedir que a gente chegue na promessa. Nós precisamos enxergar que muito maior do que está no mundo é o que está em nós. Mas nós precisamos orar para isso. Nós precisamos orar. Só que também nesse texto de Davi, se a gente for um pouquinho antes, Saul fala para ele vestir a armadura dele. Então, uma outra coisa que acaba atrapalhando a nossa vida de oração é quando a gente fica olhando a vida do outro e pensando: eu preciso orar como aquela pessoa. Estão comigo? Davi não conseguiu usar a armadura de Saul para se proteger. E você não vai conseguir construir a sua vida de oração se tiver como referência a vida da outra pessoa. Estão comigo? Estou finalizando. Fiz um resumo do resumo. Na verdade, eu falei tudo que eu tinha para falar sem ficar me enrolando vocês. Mas a gente precisa entender que isso que a gente vive aqui, esse poder que a gente experimentou, esse fogo queimando no nosso peito, precisa chegar na nossa casa e a gente precisa orar. Porque é orando que a gente vai ser salvo. É orando que a gente vai enxergar os nossos pontos cegos, que Deus precisa revelar para nós, para que a gente se arrependa. É orando que a gente resgata a autoridade que o pecado fez a gente perder. É orando
que a gente se protege, que a gente conhece a Deus. Amém? Eu queria que você fechasse os olhos. E que você colocasse como convicção que você quer mudar a sua vida de oração. Eu teve um momento na minha vida que eu falei: Deus, eu não consigo orar e isso está me incomodando e eu quero mudar. E daí Deus falou assim: eu vou te ensinar a conversar comigo. E eu não conseguia orar em mente, e eu não conseguia orar em voz alta, porque sei lá, não encaixava comigo. E eu recebi uma orientação de que eu iria ler um capítulo da Bíblia, eu ia transformar aquele capítulo em oração, e eu comecei a escrever as minhas orações. E eu conto isso para muita gente, mas eu sei que tem muitas pessoas que, se tentarem fazer do mesmo jeito que eu faço, talvez não consigam. Teve uma época na minha vida que eu acordava 1 hora antes de trabalhar para orar. Mas eu sei que se tem muita gente que vê isso de fora, vai pensar: se eu começar a acordar 1 hora antes de trabalhar, eu conseguirei. E talvez não encaixe na sua vida isso. Talvez a tua cabeça funcione melhor de noite. Mas eu quero que a gente tenha uma decisão essa noite de melhorar a nossa vida de oração. E talvez para você seja de manhã, talvez seja de tarde, talvez seja de noite. Talvez você vai orar em voz alta, talvez você vai orar em mente, talvez você escreva. Mas você precisa se decidir melhorar na sua vida de oração para amadurecer a sua fé. A sua fé não vai crescer se você não tiver uma vida de oração. Você não vai ter convicção da salvação se você não tiver uma vida de oração. Você não vai desenvolver intimidade com Deus se você não tiver uma vida de oração. Você não vai enxergar os pontos cegos da sua vida se você não tiver uma vida de oração. Senhor, hoje nós nos rendemos na Tua presença, nós sentimos a Sua presença, e eu te peço, Deus, que isso transforme as nossas vidas. Que a gente comece, Deus, a corresponder e a crescer no nosso relacionamento com o Senhor. Eu te peço, Deus, que coloque dentro do nosso coração uma indignação santa, Pai, com a mediocridade da nossa vida de oração. Que ninguém aceite ficar na média, mas que todo mundo aqui decida melhorar a vida de oração para te conhecer mais, para se tornar mais santo, para receber mais poder do alto, para receber mais graça, para conseguir se arrepender de forma mais rápida. Eu te peço, Pai, nos ajuda e nos fortalece com a decisão de ter realmente uma vida de oração consistente e eficaz, Pai. Nós queremos nos comprometer a orar melhor, a realmente se render, Deus, à Tua vontade. Nós queremos a salvação, Pai. Nós queremos ter olhos sem escamas, Pai. No nome de Jesus, Deus, nós te pedimos, Espírito Santo, capacita-nos a orar. No nome de Jesus. Amém? Posso entregar?